Olá, bom dia. Mais um Café com Saúde. Hoje falando sobre diabetes, um dos meus assuntos preferidos. Oi, Grazi, sempre a primeira. Muito legal, né? Então, começando mais um Café com Saúde. Hoje o tema será diabetes. Deixa eu ver se eu consigo fixar, né, aqui. Vou botar aqui o tema diabetes e nutrição. Será que eu consegui fixar? Fixou? Não, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu comentar de novo, então. Eu tenho que aprender um pouco isso. Acho que eu vou botar aqui nas perguntas e vou deixar lá. Não consigo. Não sei porque tentei. Deixa eu publicar e depois deixa eu ver se eu consigo. Dizem que é ficar clicando, né, nessa parte do comentário que aparece ali, fixar comentário. Mas eu não sei por que não vai. Bom, vou começar a live, outro dia eu tento novamente, um dia eu consigo. Vou falar um pouco, né, sobre o meu interesse a respeito desse assunto. A minha família toda. Então, eu fiz isso, Grazi, eu escrevi no comentário, enviei, tá vendo lá em cima? E depois clica nele, ó, tô clicando. Ah, tá, tem só que clicar um pouquinho, então agora foi, consegui. É que eu fiquei segurando, tem só que dar uma clicada. Então eu acho que agora ficou, né? Agora foi. Diabetes e nutrição. Obrigada aí, tá? Pela ajuda. Sobre a minha família toda, né? Eu acho que o primeiro contato que eu tive com o diabetes é a minha avó, né? A mãe do meu pai. A mãe do meu pai, desde que eu era criança, eu já sabia que ela era diabética tipo 1, ela tomava insulina. E eu lembro que eu e meu primo brincávamos, sabe? Ela usava muito aquele adoçante chamado Adocil, do vidrinho azul. E a gente brincava, o que sobrava daquele adoçante a gente tentava beber, sabe? Eu achava com gosto meio estranho. E quando a minha mãe às vezes saía para trabalhar, ela me deixava com a minha avó. E eu lembro que a alimentação dela era sempre toda muito certinha, né? Ela tinha um horário de consumir, porque ela tomava insulina. Mas eu estava na faculdade ainda quando ela acho que ela deveria ter neuropatia diabética e ela perdeu a sensibilidade do pé. E ela um dia fazendo algum prato em casa deve ter espirrado algum tipo de gordura no pé dela e ela acabou tendo gangrena e teve que amputar, né, a perna. E aí ela foi morar com a minha tia e, né, ficou cuidando dela durante muito tempo e a minha tia cuidava muito bem dela. Era tudo muito certinho na alimentação. E aí depois ela viveu muitos anos ainda, mas acabou afetando também, né, depois a outra perna. Eu não me lembro exatamente porque eu acho que eu era um pouco adolescente ainda quando ela faleceu. Eu não era formada ainda, sabe, em nutrição, mas quando eu entrei na faculdade aquilo me deu, sabe, muita vontade de entender um pouco mais da doença. E sem falar, né, que a gente começa a estudar genética, sabe que é uma doença que a gente herda genes, né? E assim, não é só a minha avó que é diabética. Eu tenho muitas pessoas na minha família diabética. Atualmente, meu pai, minha mãe e as minhas duas irmãs estão também, já foram consideradas diabéticas, né? Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, minha glicemia chegou a 99. Então, a gente fala que por mais que você tenha o gene, esse gene pode não expressar, você não desenvolver a doença se você não tiver um meio oportuno para isso. Então, eu acho que a partir dali, eu sempre me preocupei em entender um pouco mais de diabetes e fazer o que eu podia, né, para evitar que essa doença acometesse a mim. Então, hoje em dia, quando eu faço meus exames de insulina e de glicose, tudo é considerado normal.
Quando chega um paciente no consultório, eu sempre gosto de falar desse meu interesse, né? Eu vivenciei, sei o quanto foi difícil quando a minha avó perdeu um membro, acompanhei ali de perto, o quanto afeta tudo, né? Visão, porque é uma doença como o Covid ali que eu falei, que tem um grau de inflamação muito elevado. Então, quando o paciente chega, né, eu gosto de conversar primeiro, a importância da qualidade de vida dele, que não vai ser só a alimentação, né? A gente fala que para o diabetes a gente precisa de um tripé, tá? Eu vou precisar da alimentação, vou precisar do exercício físico e vou precisar da medicação, né? É o conjunto dos três, é como se fosse uma mesa. Para você equilibrar, você precisa ter 3 pés, né? Você vai ter um equilíbrio muito maior do que você tiver uma mesa que só tem um pé. A chance dela virar é muito mais alta, né? Uma mesa que tem, né, 2 pernas também é mais fácil. Quando você tem um tripé, você tem um equilíbrio muito maior. Então, a alimentação, ela faz parte, mas o exercício físico, ele deveria vir ali no receituário, da mesma forma que o médico vai lá prescrever o medicamento ou a insulina, deveria também estar colocando a parte do exercício físico. Óbvio, né, se o paciente conseguir, tiver apto através de um cardiologista a fazer algum tipo de treino, mas o sedentarismo só piora, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o que é, né? Porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender, acham que é só tirar açúcar. Ah, tá, eu tô diabética, eu não posso mais usar açúcar, é só usar adoçante. Não, não é simples assim, tem muita coisa envolvida, né? Então vamos falar um pouco da função do pâncreas, né? A gente tem alguns órgãos, né? A live aqui, a cada dia eu tenho comentado de um órgão, então hoje eu resolvi falar do pâncreas. O pâncreas é um órgão que fica ali próximo do estômago e uma das funções dele é a produção de insulina, né? A insulina é um hormônio e esse hormônio é importante para quê? Toda vez que eu comer alimentos que sejam ricos em carboidratos ou que tenham carboidratos, esse carboidrato, né, vai ser digerido e vai ficar na minha corrente sanguínea. E ele precisa entrar dentro da célula para explodir e produzir energia, como a gente fala. E aí, para esse carboidrato, né, conseguir entrar dentro da célula, eu preciso de uma chave, entendeu? Essa chave é o hormônio da insulina. Ela que vai abrir as portas da célula para que esse carboidrato possa entrar. Então você imagina, se o teu corpo tem pouca insulina, eu vou ficar com um monte de carboidrato ali no sangue, inflamando o meu corpo, né, e sem energia. Então, esses são os sintomas que mais ou menos o diabético sente, que ele se sente muito cansado, o sangue dele está cheio de açúcar, aí você já acaba sobrecarregando a sua função renal, toda hora você vai urinar, toda hora você sente sede. Então, esses são os primeiros sinais, né? Geralmente a pessoa perde peso, ela sente muita fome, muita sede, né, e cansada, né, fadigada, sem energia. Então, esses são dos sintomas principais. Isso tudo tem uma relação simplesmente porque eu não tenho insulina para colocar dentro da célula. Porque senão a pessoa fica entendendo que ela tem que simplesmente cortar o carboidrato. E não é só cortar o carboidrato. A gente pode controlar ele, dividir ao longo do dia, mas eu preciso ainda do carboidrato sim, tá? Eu sei que tem muita gente que tenta tratar diabetes só com low carb, não é a conduta, tá? Que a gente tem preconizada pelos órgãos mesmo, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. O que a gente pede é para que haja contagem de carboidrato, que você tenha essa divisão ao longo do dia, mas que você não elimine totalmente, até porque se você for cortar totalmente o carboidrato, você entra na relação econômica, porque você consumir mais proteína ou você colocar mais gordura boa na dieta, isso aumenta muito o custo, né? E a maioria das pessoas não tem poder aquisitivo para esse tipo de alimentação. E aí, né, quando eu falo a respeito dessa chave, né, da insulina, por que o exercício é importante? Porque é como se esse carboidrato entrasse na célula sem precisar de chave, sabe? A pessoa entra por teletransporte, vou lá e entro dentro da célula. Então, quanto mais exercício você fizer, menos insulina o seu corpo vai precisar, né? Hoje a gente fala muito também de resistência à insulina. Eu não sou diabético ainda não, mas eu tenho resistência. O médico falou para mim que eu estou quase diabético. O que isso quer dizer?
quer dizer que a tua insulina que você está produzindo está muito elevada também. Por exemplo, eu comi um X de carboidrato, meu corpo deveria produzir um X de insulina, mas o meu corpo está produzindo muito mais de insulina. Por quê? Porque essa insulina é defeituosa, ela não é uma insulina perfeita, então os nutrientes ajudam a melhorar essa sensibilidade à insulina, tá? O principal é esse, ou você está comendo carboidrato demais também, a qualidade desse carboidrato que você está ingerindo está sobrecarregando a função do pâncreas. Da mesma maneira que eu dei aula de fígado, que eu falei da sobrecarga na função hepática, a gente também pode ter essa sobrecarga na função do pâncreas, e ela tem uma vida útil. Daqui a pouco pode ser que esse pâncreas não funcione mais, e aí você realmente está diabético. Qual a diferença do diabetes tipo 1 do tipo 2? O tipo 1 geralmente se desenvolve na infância ou adolescência, ok? E esse tipo de diabetes faz com que você dependa de insulina a maior parte das vezes. O diabetes tipo 2, geralmente você desenvolve já na fase adulta, e aí você tenta tratar primeiro só com medicação, mas, por exemplo, o caso da minha mãe, ela já entrou na insulina, e mesmo assim ainda é difícil controlar a glicemia dela, tá? Acho que ela poderia fazer muita coisa pela parte da alimentação, mas eu vou mandar ela assistir essa live, que essa live é específica para ela, Dona Zélia, tá? Porque você sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Ela até, vou te falar que ela até me respeita bastante. Eu brigo muito com ela a respeito de pão, porque ela toda hora vai na padaria, um hábito que ela criou e que às vezes é muito difícil tirar, né? Quem mora aqui no Rio de Janeiro, nossa, como é difícil viver sem pão. Mas eu tento orientá-la o máximo que eu posso e tô sempre de olho nos exames dela, né? Mas eu não brigo não, sabe? Eu acho que eu procuro dar consciência para os meus pacientes, para minha mãe, sempre acolho, dou carinho. Eu acho que a decisão tem que ser dela, né? Eu não posso ser babá dela. Ela tem que ter consciência e eu só dar a direção. Então, voltando lá, né, para a questão da alimentação. Eu costumo na primeira consulta explicar para o meu paciente essa questão, né, da chaves, fechadura, o quanto é importante a gente controlar esse carboidrato ao longo do dia. A gente tem uma dieta que a gente fala que é o padrão ouro hoje, que é todo calculado certinho de acordo com a gramatura do peso da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa tem 50 quilos, se descobre diabética. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu vou lá calcular a proteína dela. A proteína eu posso dar 1,2 gramas para cada quilo de peso. Depois eu calculo ali a gordura. E o que sobra, eu vejo o que é o carboidrato. Aí esse carboidrato, eu acabo dividindo sempre por 15. Então, do total de gramaturas que deu o carboidrato, isso assim, gente, eu tô explicando, mas só um nutricionista que vai poder calcular para você, tá? E a gente fala que uma cota de carboidrato são 15 gramas. Então, por exemplo, se o paciente quiser comer um pãozinho, um pão francês tem em média 28 gramas de carboidrato. Eu sei porque eu já calculei tantas que eu sei tudo de cabeça, mas existe uma tabelinha, tá? Eu também já falei que eu sou boa em matemática, né? Que antes de eu ser nutricionista, eu queria fazer informática justamente porque eu era boa em matemática. Então, tem 28 gramas. Então, a gente vai arredondar para 30. Eu posso dizer que um pão francês tem 2 cotas de carboidrato. Então, vamos dizer que em média, no dia inteiro, eu calculei a dieta do meu paciente e ele pode consumir até 28 cotas de carboidrato durante o dia. Eu vou estar dividindo esses 28 gramas, ó. No café da manhã eu vou te dar 5, na hora do almoço eu vou te dar 7, tal horário eu vou te dar mais 4, enfim, vou dividindo ao longo do dia. O que são essas cotas? Cada cota, como eu falei, são 15 gramas. Então, se o pão tem 28 gramas, eu vou arredondar para 30 e ele já conta 2 cotas. Aí vamos dizer que eu tenha colocado mais uma frutinha para ele, conta mais uma cota. O café com leite, conta mais uma cota. No final do café da manhã, eu já estou dando 4 cotas de carboidrato para ele. Então, assim, ele não vai nem contar as outras coisas, o quanto de carboidrato, de gordura ele está consumindo. O mais importante para ele é contar as cotas de carboidrato ao longo do dia. E isso dá muito certo, sabe? Tem cursos, eu até fiz um curso especial só disso, de contagem de carboidrato,
quem tiver mais interesse, se você quiser no Google, você pesquisar assim, ó, contagem manual, guia alimentar de contagem de carboidrato, sai para você em PDF. É um livrinho de graça da Sociedade Brasileira de Diabetes que ele ensina as pessoas a terem esse cálculo. Só que você vai precisar passar por um nutricionista antes, só para ela poder te dizer qual é o total de cotas que você pode ao longo do dia. E depois esse livrinho te ajuda a você mesmo controlar. Eu também peço para os meus pacientes terem um livrinho, né, um caderninho, onde ele vai anotar tudo que ele comeu à noite, principalmente à noite, tá? E aí ele vai anotar o que ele jantou, a hora que jantou, e no dia seguinte ele vai medir a glicemia dele de jejum e vai anotar ali no caderninho. Com isso, a gente tem uma relação muito boa para saber quais são os alimentos de forma individual que vão aumentar a glicemia dele ou não. E aí, com isso, eu ajusto cotas, né? Eu ajusto horários, uma série de coisas que ajudam muito o trabalho do nutricionista durante a consulta, porque eu não consigo resolver tudo numa consulta só. Eu preciso de várias consultas, né? Até esse tema é tão importante que não dá para fazer só 30 minutos. Amanhã eu vou falar especificamente só de açúcar e de adoçante. Bom dia, Eliana, tudo bem? Eliana também é minha paciente aqui. E aí eu vou precisar um dia falar só de açúcar e adoçante, mas eu só queria mostrar para vocês a lógica e a importância do controle do açúcar, tá? Envolve muita coisa, envolve fibra. Eu costumo falar que essa glicemia aumentada, né, dando mais consciência para o meu paciente, se ele quiser, ele vai viver tanto quanto uma pessoa não diabética. Isso não diminui a quantidade de anos da vida dele, desde que ele controle muito bem a sua alimentação. Eu já tive vários casos, né, de pacientes que se descobriram diabéticos na adolescência, eram obesos, cheios de, né, não controlavam a alimentação, e depois, quando se viram diabéticos, mudaram totalmente, né, o mindset e vou fazer exercício, vou treinar, emagreceu e tem muito mais saúde do que uma pessoa que não tenha diabetes. Agora, uma pessoa que não se cuida, né, ela em média, assim, quando a gente lê na estatística que eu lembro, né, dos livros, ela vai viver no máximo mais 20 anos. Então, assim, uma pessoa que, me descobri diabética, tô rebelde, não vou cuidar, não vou tomar insulina, não vou tomar remédio, porque a primeira sensação que o paciente tem quando ele se descobre diabetes é essa, é revolta, né? Ele não quer, ele não aceita a doença, e aí ele quer fazer o que quer da vida. Em média, ele vai viver só mais 10 ou 20 anos, é o que o corpo vai aguentar com esse estresse ali, sabe, de glicemia. E eu já atendi muitos pacientes assim, principalmente nas empresas, né, que eu falei do coração saudável. A pessoa às vezes é jovem, é magra, bebe, aí quando vê, não aceita, sabe, a doença, fala que não vai tomar o remédio. E aí, tanto eu quanto a médica, nesse primeiro momento, a gente precisa dar apoio, né, conversar, entender, não adianta brigar, a gente precisa dar a consciência. E envolve muita coisa, uma glicemia não controlada, né, a pessoa pode ficar cega, ela pode ter problemas renais graves, se relaciona com impotência sexual também, no caso dos homens. Então, são uma série de fatores que envolvem quando você não controla o diabetes. No programa do Coração Saudável, né, que eu falei lá no outra live, a gente tinha, assim, uma ordem de prioridade. Então, se o paciente fosse obeso, diabético e hipertenso, qual é a doença de base? O que eu preciso tratar primeiro, né? Sem dúvida, era o diabetes, né? Ele é o mais perigoso. Ontem eu também estava conversando com uma amiga minha, no final da tarde, a secretária, né, do local que eu atendo, e ela estava até me contando, né, que a mãe dela se descobriu diabética já com 72, se eu não me engano. Ela era nova ainda, eu não lembro se ela falou que era 72 ou 64, eu falei que eu era boa nos números, nem tanto, né? Mas ela falou que a mãe dela, né, faleceu há pouco tempo, e que se descobriu diabética também, estava até se cuidando, se tratando, mas pegou uma pneumonia. Isso é outro fator que acontece muito. A pessoa diabética não morre necessariamente do diabetes, mas se pegar pneumonia e ainda tiver uma idade avançada, tem muita chance dessa pneumonia se complicar. E aí, eu tenho muitos casos de pacientes que já faleceram, né, vieram a óbito por conta de uma pneumonia, mas na maioria das vezes pacientes, como eu falei, que não se cuidavam, que não controlavam a sua glicose.
E aí vamos para a parte da alimentação em si, né? O que eu preciso ter? Eu diria para vocês que tome cuidado com as frutas. A pessoa acha que assim, eu vou cortar o doce, mas vou comer fruta à vontade. Não. A fruta, ela tem frutose, né? Essa frutose também se transforma em açúcar. Então é diferente você comer, por exemplo, uma ameixinha de Natal vermelha e uma banana. Por quê? Porque a cota de carboidrato é diferente entre uma e a outra. Né? A banana, ela tem 30 gramas de carboidrato também, como o pãozinho. Lógico que é um carboidrato muito melhor, mas no total, para um diabético, conta muito mais a carga, que é o total de carboidrato que ele comeu, do que só a qualidade. A qualidade também é importante, mas se eu pudesse colocar assim um grau, né, a carga é mais importante. Então eu preciso controlar a quantidade mesmo. Fora isso, a gente fala, né, que da carga glicêmica existe o índice glicêmico, que é a velocidade com que esse carboidrato vai virar açúcar, né, para o pâncreas poder produzir insulina. Então você imagina que assim, a pessoa ficou sem tomar café da manhã, não comi nada de manhã, o pâncreas está lá dormindo, de repente você dá aquele pratão na hora do almoço para a pessoa comer. E aí, como é que fica? O pâncreas vai ter que trabalhar todo o vapor, sabe, do dia para a noite. E isso sobrecarrega ele também. Você não pode... Ele estava sem comer nada, de repente você dá aquela bomba. Não. O carboidrato, ele precisa ser dividido ao longo do dia. Eu acho até engraçado que esse discurso, até o meu filho fala, sabe, para outra avó dele, quando vê comendo um pratão e ela não gosta de tomar café da manhã. E aí ele vai, né, explica de tanto ouvir eu falando. Então, é muito importante, tá, que você tenha controle desse carboidrato, seja fracionado ao longo do dia. Não é legal, por exemplo, eu tenho 20 cotas de carboidrato para dar durante o dia. Ai, Jenny, eu posso dar só 10 no almoço, 10 no jantar e como 0 de carboidrato nos lanchinhos? Não. Se você pudesse dividir, né, entre 10, 10, 10 e 10, seria o ideal. Mas geralmente, com a ação do medicamento, principalmente se toma insulina, a gente dá uma quantidade um pouco maior no almoço e no jantar. Mas o que vai nortear a gente é esse controle da glicemia diariamente, que é você estar lá colocando item por item. Já tenho 22 minutos de live, gente, porque diabetes realmente é bem extenso. É um assunto que eu gosto muito. Eu acho que diabetes a gente tem que controlar muito tipo de gordura que consome, porque muita gente morre de doença cardiovascular. Então, cozinhe com azeite, tente tirar óleos e gorduras da tua alimentação. Precisa de um nutricionista para te ajudar a controlar o carboidrato ao longo do dia e consuma mais fibras, né? Que segredo mesmo é a fibra. A fibra você tem aonde? Em frutas com casca, tipo maçã, chupar laranja com bagaço, são frutas maravilhosas que a gente precisa ter na alimentação também. E tem a fibra na forma de suplemento. Então, quando eu tenho paciente, às vezes até criança, que já está com a glicemia alterada. Aline, você quer participar comigo também? Você quer entrar ou você clicou sem querer? Que outro dia eu chamei a Camila, ela falou que clicou sem querer. Se quiser, eu te chamo aqui. Depois você coloca, você escreve aí para mim. Mas sobre as fibras, eu preciso controlar com fibra, sabe? Quando o paciente, principalmente criança, que não come verdura, que não come vegetal, já está com a insulina alterada, eu não vou colocar verdura e legume para ela do dia para a noite. Então, o suplemento, ele vem muito para ajudar. Tem várias marcas aí no mercado que eu gosto, geralmente não é um tipo de fibra só, é um mix de fibras que a gente coloca junto para poderem atuar e até não dar desconforto, porque tem determinados tipos de fibra que são muito fermentáveis e aí a pessoa fica cheia de gases. E também não é o nosso objetivo, né, prejudicar a função intestinal. Então, eu preciso ter esse mix de fibras, quanto mais tipos melhores, e de preferência de fibras não fermentáveis. Gosto muito da pectina, a inulina, a biomassa de banana verde, a aveia. Tem uma série de fibras que a gente precisa colocar na alimentação, mas não pode botar num momento só. Quer ver um erro clássico? Por exemplo, aqui em casa acontece com a minha mãe. Ela adora vitamina, né? E eu falo pra ela que a aveia é legal, só que eu brigo porque ela toma leite demais. Aí quando ela faz a vitamina de mamão com aveia, ou de morango com aveia, porque eu já avisei pra ela que não é legal ficar usando muita banana, ela quer comer o pão ainda, ou o biscoito. Eu não, mãe, a vitamina é só a vitamina. O seu carboidrato já é o da aveia.
Porque se você comer o pão mais a aveia, você vai aumentar ainda mais. É o que às vezes o paciente chega para mim, mas doutora, quando eu usei aveia, minha glicose aumentou mais. Lógico, você não tirou o pão, você tem que substituir, sabe? O pão por uma aveia. A Graça está perguntando aqui, um dos melhores óleos para cozinhar seria o de abacate, avocado oil, né? Que o ponto de fumaça é menor, confere. Grazi, na verdade o que a gente tem como melhor óleo mesmo, assim, depende qual o objetivo e a temperatura. A gente, aqui no Rio, o óleo de abacate a gente geralmente usa frio, mais para temperar salada. Eu já comprei uma vez, eu achei que o sabor é um pouco forte para cozinhar. Eu prefiro cozinhar com azeite, para mim é o melhor, mas se for um refogado. Agora, se for óleo mesmo, assim, eu quero fazer uma fritura. Qual o melhor óleo para fazer uma fritura? Óleo que você jogue fora depois, que você só use uma única vez. Então, o ideal seria você até usar o próprio óleo de soja, sabe? Que é um óleo barato, você vai usar uma única vez, desde que você não seja uma fritura sempre, e você joga fora. Eu gosto muito do óleo de coco também, a gente já tem óleo de coco, sabe, em garrafa, como se fosse óleo de... E esse também, pelo fato de ser uma gordura saturada, aguenta alta temperatura, só que a gente esbarra no preço. Porque também um vidrinho, um vidro, né, de óleo de coco custa em média R$40. Mas seriam os melhores, tá? Óleo de coco, em primeiro lugar. Óleo de soja, por aumentar a alta temperatura. E o azeite para fazer um leve refogado. Essas são as gorduras que eu costumo recomendar, pensando no custo-benefício e no acesso do paciente ao alimento. Porque assim, para passar óleo de abacate, eu prefiro que ele coma o próprio abacate. Tem uma linha que eu gosto, que é da Vital Atma, que eles até têm óleo de semente de abóbora, que é outro óleo maravilhoso. Mas e o preço, gente? É mais de R$100. Óleo de semente de uva é mais de R$100. Então eu vou muito na realidade, sabe? De cada pessoa. Eu, ano passado, atendi o pai de uma amiga minha, né? E ele veio a várias consultas comigo, sabe? Eu lembro que ele vinha no sábado, ele é todo certinho. E ele estava com sérios problemas. Ele já sabia que ele era diabético, mas ele não cuidou durante muitos anos. Depois, quando o negócio foi ficando sério, ele começou a ter a neuropatia, que são dores que a pessoa sente mesmo, né? Toda a parte da inervação. Aí ele procurou se cuidar mais. E essa minha paciente perguntou, Diana, eu queria tanto que você cuidasse do meu pai. Você cuida tão bem de mim. Isso que eu falo, né? A gente acaba cuidando da família. E aí ela trouxe ele, era um pouco rebelde, mas assim, conversando com carinho. Aí a gente conversou e ele fez tudo que assim, bem disciplinado, sabe? Michele ficava bem no pé dele e aí ele tinha o caderninho, tudo anotado, mas como eu falei, ele já tinha uma neuropatia e ele começou a fazer atividade física também. Tinha dia que ele não aguentava de dor, mas ele fazia o possível, e ele tinha uma vida bem difícil em relação a trabalho, de horas de ônibus, ficar em pé, ele sentia umas dores insuportáveis mesmo na perna. E depois, se eu não me engano, ele teve também algum problema no pé, porque depois ele sumiu. Michele falou comigo que ele estava internado. A gente fez de tudo para melhorar, ele ficou muito bem assistido no hospital público, mas de ponta que tem aqui no Rio de Janeiro. E depois ele veio, sabe? Ela me falou que não teve jeito e não resistiu. Se eu não me engano, foi questão respiratória, mais uma vez, né? Que acometeu ele. Nossa, eu fiquei muito, muito, muito comovida com ele, porque ele ainda estava tão cheio, sabe? De saúde. E às vezes um descuido que você tem de uma internação, a pneumonia vem. Então, acho que o recado que eu quero deixar para vocês é esse. Cuidem das suas crianças, porque eu atendo muita criança com glicemia alterada. Leve no profissional de saúde. Faça todos os tratamentos enquanto é tempo. A suplementação ela ajuda muito, mas ela não vai resolver se você não tiver o hábito alimentar bem feito, tá bom? Alguém quer deixar alguma pergunta? A Grazi falou que assim, aqui na Austrália o óleo de abacate também é um dos mais caros. Mas é fácil, Grazi, de comprar, porque assim, aqui, se eu não me engano, a última vez que eu comprei óleo de abacate, eu paguei uns R$30. Mas não era um vidro grande, sabe? Era um vidro de azeite. E o que mais me incomodou, como eu te falei, foi o sabor. Achei que o sabor não era tão bom. Eu prefiro comer o abacate, fazer guacamole, né, colocar ali em receitinhas. Eu acho que o meu diferencial como nutricionista
é esse. Eu acho que eu gosto muito de inventar receitas, justamente para os pacientes usarem o menos possível, né, de suplemento e de medicamento. Quanto mais medicamento, quanto melhor for a sua alimentação, menos você vai gastar com medicamento, né? E o exercício físico tá ali, ó. Eu acho que ele é tão importante quanto a nutrição para um diabético. Ele é tão importante quanto. Então, assim, eu não gosto de treinar. Vai mesmo assim sem treinar. Diabetes não dá mole, nem com criança, nem com adulto. E quem tem avô, quem é pai diabético, vai lá. E não basta trocar açúcar por adoçante, como eu falei. Eu dei aula durante muito tempo, né, no projeto da Unimed. Então, assim, toda terça-feira, até lembra a cronômetro, que era assim, toda segunda era cozinha light, toda terça era diabetes, toda quarta era coração saudável, quinta era cozinha brasileira e toda sexta era osteoporose ou algum outro especial. Então, essa era era meu cronograma que eu tinha na Unimed. Então, você imagina que toda terça eu tinha 4 receitas de diet. Logo no início, quando eu montei as aulas, né, o que diabético quer comer? Doce, né? Aí a gente pensa que aula de culinária diet, né, para diabetes é só ensinar a fazer sobremesa diet, bolo diet, tudo com adoçante. Eu não, gente, vocês não vieram aqui para aprender doce diet. Vocês vieram aqui para aprender a comer bem. Não é trocar só o açúcar por um doce diet. Então, assim, eram aulas que eu fazia muitos tipos de saladas, sabe? Sobremesas que não levavam nem açúcar, nem adoçante. Eu usar o menos possível, usar mais frutas mesmo, né? Na forma de sobremesa, e a gente dava uma incrementada. Isso eu vou deixar para falar amanhã. Quando eu falar de açúcares e adoçantes, eu vou ver se eu comento, assim, de 2 receitas coringas para quem tem que controlar o diabetes e ainda gosta muito de açúcar, tá? Queria agradecer a presença de vocês aí. Eu sei que de manhã cedo é um horário bem complicado, mas é um horário que eu posso. Mas eu fico muito feliz que depois todo mundo vai lá assistir. Tem batido sempre mais de 200 visualizações. Olha que eu nem tenho tantos seguidores assim aqui no Instagram. Mas as pessoas têm me dado um feedback muito positivo. Então, quem puder depois deixar um comentário, sugerir algum outro tema, encaminhar para alguém, isso me ajuda bastante, tá bom? Olha, muito obrigada, uma ótima quarta-feira. Hoje eu não tô com semblante tão feliz, né, gente? Que a minha cachorrinha foi internada ontem. Eu peguei ela tem 2 meses só, eu não consegui vacinar logo de início, porque ela ainda estava com vermes. Foi uma doação, meu filho que conseguiu a cachorrinha, então a gente está cuidando dela. Então eu mal dormi essa noite, estou cheia de filtro mesmo, de maquiagem, para tentar ficar melhor. E hoje eu ainda vou dar aula de culinária mesmo, no projeto On do Fator, que é bem legal. E depois eu vou visitar e de tarde venho trabalhar novamente. Então se eu ficar um pouco sumida ali dos meus stories, vocês sabem que é por isso. Estou resolvendo 1000 coisas, ó. Um beijo e rezem pela Kate, para ela ficar bem. Um abraço.